versículo 15 agora, né? Porque o que faço não entendo. Porque o que faço não o entendo. Porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Pode ir? Pode. Você quer falar alguma coisa? Não. Fala depois do terminar esse textinho. Posso dar um prelúdio a isso? Só um prelúdio. 1 minuto pra jogar pro David. Até o 14, David, ele fala no passado. Todos os verbos estão no passado. Do 15 em diante, perdão, do 14 em diante, todos os verbos estão no presente. Muitas pessoas indicam o seguinte, olha só, Paulo tá... Aí eu coloquei algumas possibilidades de que Paulo vai falar daqui pra frente, onde o David vai ler e vai entrar com a explicação, de que Paulo está falando sobre os ímpios. De que os ímpios passam por esse aspecto que a gente vai falar, eu quero bem, mas não faço, quero mal, né? De que Paulo está falando do crente doente, ou então de que Paulo está falando dele, sabe? Mas é importante enfatizar, o verbo muda, ele sai do passado, ó. Repare que os verbos estão todos no passado, ó. Olha só, verso 13, causou-me a morte, verso 12, verso 11, prevalecendo-se do pecado, mandamento, me enganou, tudo está no passado até o verso 13. Vivia. Isso, eu vivia, eu era, me matou, me enganou. Quando entra no 14, no 15, já muda. Porque ele vai falar agora em tempo presente. E aí ele vai falar provavelmente sobre alguém que é. Se tivesse que escolher entre essas opções, eu diria que Paulo está falando sobre o homem convertido. De que ele é possível de fazer todas essas coisas que ele vai falar ali. Eu apostaria no homem convertido. Outros talvez pensassem que é um ímpio em transição, ímpio entendendo através do Espírito Santo sua doença. Outros estão falando que é o próprio Paulo falando do Paulo, entendeu? São possibilidades que a gente pode assumir nesse texto. E aí, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Né? A gente, muitas vezes, tem um tipo de teologia que faz com que a gente se sinta meio que super-herói. Vou te provar, que eu não que eu estou certo, mas que tem fundamento. Pensa aí um pouco nos louvores que as igrejas cantam. Todos eles é que eu vou avançar, eu vou crescer, eu sou bom, me dá o que é meu, restitui. Cara, assim, se eu fosse tão bom quanto eu canto que eu sou, mano, tava show. Mas eu não sou, eu sou ruim pra caramba. E aí quando eu que sou ruim, começa a olhar para Deus que é bom, para a lei que é boa, e para aquilo que eu devo ser, ou melhor, para o meu mestre enquanto discípulo, eu começo a cair nesses questionamentos que Paulo coloca aqui. Ele coloca através do eu, né, do eu lírico, vamos dizer assim, né, da figura que ele está colocando ali, ele coloca todo o cristão, pelo menos como eu consigo interpretar aqui. E olhando para autores, não que eu seja uma enciclopédia, coisa do tipo, mas olhando para autores que falam sobre isso, eu vejo todos eles dizendo a mesma coisa, que Paulo se apropria de um eu lírico, ou seja, de uma pessoa em sentido figurado, ou dele mesmo, mas enquanto exemplo da luta cristã de todo mundo, que é esse Paulo. Ainda que fosse só Paulo, ainda que fosse. Cara, esse Paulo, que é um cara, sim, que tu olha, tipo, o cara escreveu pouca coisa no Novo Testamento. Assim, eu já acho maneiro aquela galera lá de Neemias, de Levítico, tipo, tem um nome escrito, sabe qual é? Tem um nome, assim, o cara tá com o nome na Bíblia. Cara, isso é maneiro pra caramba. Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele foi um cara que viu Deus, a conversão dele foi maneirona, Jesus se revelando, o cara caindo lá no meio do caminho, vendo o próprio Jesus, sendo convocado, andando com gente que, tipo, conviveu e abraçou o próprio Jesus, tipo, Pedro. Cara, Paulo chamou a atenção de Pedro. Assim, não é qualquer um. E ainda assim, esse cara, ele olha pra si mesmo e fala, pô, o que eu quero fazer eu não consigo. Aí eu, David, que, mano, não consigo, sei lá, cara, passar um dia inteiro sem pecar, não consigo escrever um texto pra postar no Facebook direito. E aí, vou achar que eu tô melhor que Paulo nessa condição. Tipo, Paulo, diante disso tudo, ainda se coloca como alguém que luta contra a própria natureza. Deixando claro que, cara, o problema não é a lei, o problema sou eu. Eu sou tão ruim que até a lei eu consigo deturpar. E para poder cumprir a lei, eu preciso ir contra aquilo que eu acho. Então, ele coloca a natureza humana como ela realmente é, que ela é má. E aí, muitas vezes, por sermos uma geração, e aí eu falo pra gente, enquanto gente sentada aqui mesmo, que tem uma faixa de idade meio que parecida, acho que o André, que é o mais velho, que é 30 anos mais velho que todo mundo, não é tão velho assim, mas a gente, que é uma geração mais ou menos parecida, que pegou realidades de fé, de religião, de sociedade meio que parecidas, a nossa geração Y, geração Z, é criada para achar que é especial.
Você é criado pra, sei lá, quando vê lá o Criança Esperança, todo mundo abraçado, aparece Renato Aragão com aquelas ombreiras gigantes, aponta pra televisão, porque você pode mudar o mundo, Piscite, você pode fazer a diferença, e você cresce achando que você realmente é especial. Sabe que você cresce? Não, mano, o Renato Aragão tava de ombreira branca, ele falou pra mim que era realmente especial. Minha avó falou que eu era bonzinho, porque eu dei um beijo na bochecha dela. Hoje é dia do avô, inclusive, fale com seus avós. Se você tiver, se você estiver... Oi? É hoje? É hoje, dia dos avós. Maneiro. E a gente acha que a gente é especial. A gente canta na igreja que você é especial. Toda data comemorativa tem as criancinhas que vão lá... Cara, dia do pastor, dia dos pais, da mãe. Sempre tem um grupo de criancinha que vai lá pra cantar que você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, sempre tem. Tipo, pra todas as datas. Né? E a gente acha que a gente realmente é especial. E aí quando a gente se contrasta com o evangelho verdadeiro, que diz que, cara, você matou Jesus e você trai a confiança do próprio Deus, isso é um choque imenso. E é por isso que a gente não consegue acreditar que, peraí, não é possível que Paulo esteja falando pra mim, logo eu, que sou especial, sou bom, que o Didi falou que eu sou bom. E quando a gente olha pra realidade do evangelho, a gente vê que sim, você é mau. E é por isso que você deturpa, inclusive, a lei. Porque você é ruim, você é mau. Seu coração é uma fábrica de ídolos, como diria Calvino. Sim, eu tô citando Calvino. Quem diria? Quem diria? Glória a Deus pela tua vida. Vivi pra ver. Daqui a 75 anos eu falo de novo. Existe um perigo muito grande. Estávamos conversando aqui, eu, Pamela, Samara e Vitória agora há pouco, e o nosso perigo, talvez um dos mais intensos, é viver uma vida congregacional que não nos permita admoestar. O que seria essa admoestação? É uma prestação de contas com uma chamada de atenção junta e um cuidado dentro disso tudo. Né? O David esses dias me chamou a atenção por algo que eu falei aqui. Não foi? Não fica triste não, foi bom você ter me chamado a atenção. Ele me admoestou por algo e eu concordo com ele. Acredito que minha fala foi impensada e errada. Mas e se o David não tivesse falado? Se o David não tivesse me ajudado? Então, quando estamos tratando de pecado e pecadores, nós precisamos congregar. Eu abri o texto para não esquecer, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais próximo você entende e compreende essa vinda de Cristo, ou então a tua ida para Ele, é mais ainda que a gente tem que estar entranhado no outro, chegando perto para esse confronto de pecado, para a gente poder se esmeirar em se tornar mais digno diante de Deus, não digno no sentido de se tornar aceito, mas de estar mais próximo àquilo que Deus é, não próximo de Deus em termos de distância, mas próximo daquilo que Cristo é. Quando nós deixamos de lado o fato de sermos pecadores, o fato de andarmos em comunidade, cara, fica muito difícil para a gente entender Romanos 7. A gente fala assim, cara, não é possível que um cara salvo ainda tenha essas lutas. Meu Deus! Para você ver, o 7.15 eu achei algo fantástico aqui, que eu dei uma pegada do R6 Pro. Porque nem mesmo compreendo, 7.15, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha que coisa interessante. Paulo não tentou explicar o que ele não conseguia. Eu vou de novo. Paulo não tentou bancar e posar de teólogo. Eu não entendo porque eu sei o que é certo e faço o que é errado. Alguns momentos Paulo falava por quê? Eu sei o que tenho que fazer. Então ele não tentava dizer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas sabe o que acontece? É o meu passado. Meu pai foi um homem muito duro. Minha mãe foi uma mulher não sábia. Nunca me abraçaram. A minha igreja não presta. Agora eu entendi por que eu pequei. Não, Paulo, ele olha e fala, eu sei o que é para fazer. Eu sei que eu não fiz. Não consigo entender. Mas eu talvez possa entender a angústia de Paulo ao pensar que, cara, que poder é esse tal de pecado? Duvidar do poder dele seria uma tolice de qualquer um aqui. Duvidar da potencialidade de algo pelo qual Cristo teve que morrer para resolver.
Para um Deus ter que morrer... Presta atenção, vou repetir. Talvez essa expressão um Deus não é numeral para que você tome isso por numeral. Talvez você seja TJ. Não é isso, não. Estou querendo reafirmar a sua crença. Um Deus teve de morrer devido ao potencial destrutivo desse pecado. O pecado tem tamanha potencialidade que um Deus, todo ele morreu para acabar com o poder dele sobre as nossas vidas. Portanto, Paulo não ignora os desígnios disso e ele propõe o seguinte: olha, é muito forte, você está lidando com algo cosmicamente mais poderoso do que tudo que você imagina, é mais poderoso do que bomba atômica, é mais poderoso do que qualquer força, do que qualquer energia. O pecado é poderosíssimo. E só um poder maior conseguiu suplantá-lo, que é o poder do Espírito Santo. Portanto, qualquer um aqui sentado, ignorando a potencialidade do pecado e se achando mais forte do que ele, e se achando humanamente capaz de vencê-lo, é um tolo. Deveríamos ser reticentes quanto ao nosso aspecto pecaminoso e completamente submetidos ao Espírito Santo, falando: só o Senhor pode resolver esse negócio. Só o Senhor. Me ajuda. Devemos ter uma vida de oração até diferente ao pensar de que não somos capazes de resolver o nosso próprio pecado. Né? No versículo 17, que eu vou fazer um adendo aqui, que ele fala, né? Porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita, que vive dentro de mim. Cara, é muito doido Paulo dizer isso, deixar isso claro. Porque assim, se Paulo estivesse falando só dele, ele seria um ser humano muito ímpar, porque só ele tem o pecado habitando dentro dele. Né? Tipo, só Paulo, eu não tenho, eu sou bom. Paulo era tão ruim que tinha o pecado, né? Ali dentro dele. Ou se Paulo tá falando uma condição geral, ele deixa isso claro porque ele está mostrando de que são todos, ou melhor, todas as pessoas que passam por isso são pessoas que têm um pecado vivendo dentro dela. Então, tipo, se eu tenho pecado vivendo dentro de mim, logicamente eu passo por essas condições que o apóstolo Paulo colocou aqui. E aí, aproveitando para fazer um momento de dica cultural, duas coisas. Um é um filme chamado Fragmentado. Não sei quem já viu esse filme, quem não viu, assista, porque é maravilhoso. E conta a história de um cara com múltiplas personalidades, e a principal delas, ou melhor, a mais forte delas, seria uma chamada Besta. E aí tem lendas sobre essa personalidade, o cara tem 23 personalidades dentro do corpo dele. E aí uma delas, que seria a mais poderosa, seria a Besta. E aí, segundo a lenda, essa Besta consegue fazer o corpo dele ficar mais alto, o cabelo crescer, os dedos ficarem mais longos, ter super força e tal. E o filme todo gira em torno disso e tudo mais. E é meio que uma analogia para o tipo de sociedade que a gente vive, que, se você nunca ouviu isso, desculpa, eu tô falando besteira, mas assim, provavelmente, eu não sei, eu já ouvi muitas vezes, de que você tem que fazer tudo o que te faz feliz. Você tem que fazer tudo aquilo que desperta todo o seu potencial. Então, é como se nós fôssemos um pavio e a gente só vai viver sem se queimar até a última ponta no último segundo. Você tem que viver a 120 por hora o tempo inteiro. Né? E quando a gente se coloca o evangelho, você vê Paulo tentando se controlar para poder não despertar todo esse potencial destrutivo que ele tem. Que foi, como o André disse, foi algo tão sério a ponto de o próprio Deus entregar a sua vida para que nós conseguíssemos nos libertar disso, para que nós conseguíssemos nos libertar dos nossos jugos. Né? E aí pra gente que acha, pra nossa sociedade especificamente, que acha que você precisa ser feliz em tudo que você faz e que você precisa usar o seu potencial, o seu poder ao máximo, alguém que se controla, alguém que luta consigo mesmo para não despertar todo o seu potencial destrutivo, é algo que não se pode entender. E eu lembro, acho que o Alisson não tá aí não, né? Eu tava conversando com o Alisson outro dia sobre Samurai X. Os meninos devem conhecer, que é uma história muito maneira. E eu recomendo a todo mundo. Inclusive foi uma das histórias que me influenciou a estudar história. De verdade, é um mangá, um anime, que fala um pouco sobre a história do Japão e tudo mais. E é um anime que não tem superpoder. Se as meninas que não gostam de bagulho explodindo, nego jogando Kamehameha, é legal por isso, não tem superpoder. Mas conta a história de um cara que tinha muito poder, muita força, muita velocidade, que treinou muito, só que no meio disso tudo esse cara viu que o caminho que ele estava treinando era o caminho errado. E aí a história toda gira em torno de um espadachim que pede para que invertam a lâmina dele, a lâmina da espada, e aí a parte onde ele corta é a parte grossa. Né? E aí algumas pessoas acham que esse cara está se limitando,
porque ele decidiu que ele nunca mais mataria ninguém e que ele seria um andarilho, buscando um caminho para ele. E assim, algumas pessoas acham que tipo, ele tá se limitando porque ele não usa o poder todo dele para matar as pessoas, ele usa uma espada invertida, que não deixa ele cortar tudo que vem pela frente dele e tudo mais. E é um cara que realmente existiu lá, segundo a história japonesa, da era Meiji, não sei o que e tal. Mas é interessante porque esse cara, não é que ele esteja se limitando, pelo contrário. Ele foi tão empurrado para ser tudo o que ele poderia ser, que ele se transformou num monstro, que mata instintivamente, quase que como um animal. E aí quando ele encontra uma menina, uma moça, que tinha um dojo, que dizia que conseguia, que queria fazer com que a espada servisse a vida e não a morte, isso causa um transtorno na cabeça do cara. E aí a ponto dele fala, cara, eu não consigo, por conta da minha realidade, eu não consigo entender isso. E eu acho que você está falando uma mentira. Mas é algo tão diferente de tudo que eu estou acostumado a ouvir, que eu vou ver por essa sua mentira. E aí mostra a história de redenção justamente desse cara, que descobre, além do poder dele, descobre a humanidade dele. E aí, para quem conhecia, entendeu? Quem não conhecia, leia, que é maravilhosa essa história. Mas a gente consegue ver que o potencial do ser humano não é medido pelo poder bruto, por aquilo que ele pode fazer. Porque se fosse por isso, Paulo teria sido um filósofo, Paulo teria sido um fariseu ou coisa do tipo. Mas Paulo renuncia isso tudo pela humanidade que ele encontra em Cristo. E cara, isso é maravilhoso, porque Cristo liberta a gente da nossa própria casca, do nosso próprio coração, no mais íntimo de tudo, do nosso próprio pecado, que nos impulsiona a sermos como animais. E a gente lembra lá de Romanos 1, quando Paulo fala sobre isso, né, que Deus os entregou para serem como os animais, aqueles caras lá de Romanos 1. Né, e esse Cristo, esse Deus que impulsiona a gente a despertarmos o nosso verdadeiro potencial enquanto seres humanos. Enquanto seres que podem amar uns aos outros, podem entregar a própria vida uns pelos outros, ou melhor, podem até se limitar pelos outros, porque foi isso que Deus fez por nós um dia, quando ele vem aqui como ser humano e entrega a vida dele por nós. É o mesmo Paulo que você vai ver na Folha, que vai falar assim, ó, não faço o que prefiro. O apóstolo está falando como quem está debaixo do domínio do pecado. Ele mesmo já nos advertiu, no entanto, de que não devemos permitir que o pecado reine sobre nós. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal. Mas ainda, ele diz que o pecado já não tem qualquer domínio sobre nós. É muito importante entender esse aspecto, pois muitos usam dessa desculpa para o seu pecado. Se o próprio apóstolo Paulo dizia que eu não tinha controle sobre o pecado, mas quem sou eu para fazer melhor? Mas o apóstolo, nos capítulos 6 e 7, está dizendo coisa diferente. Diz que fomos completamente libertos do pecado. Na verdade, ele está descrevendo o conflito que resta entre a antiga natureza, que ainda tem algum poder sobre nossa vida, e a nova, trazida por Cristo. Essa antiga natureza produz rebelião e toda sorte de atos ofensivos a Deus. Contudo, ela nos envergonha e entristece, porque já não nos reconhecemos como parte de nós. Não a reconhecemos como parte de nós. A santificação consiste, portanto, em mortificar aqueles feitos do corpo. Olha que coisa significante isso que a gente está pensando junto aqui. Nós estamos caminhando pensando, cara, sou pecador. Aí Paulo diz, sim, você é pecador, mas você ainda não está mais sobre o jugo do pecado. Você não precisa mais viver sobre o controle, o reino do pecado. O reinado dele acabou na vida do salvo. Aí, ao mesmo tempo, Paulo fala assim, mas eu não entendo, porque às vezes eu quero fazer o bem e eu não consigo, eu faço o mal. E aí Paulo está vivendo uma realidade que todos nós vivemos. Você acorda cheio de vontade, você lê a Bíblia, você ora, chega de tarde, você comete um pecado que você põe a mão na cabeça e cara, meu dia foi perfeito até aqui, porque eu fiz isso. Eu acho que Paulo está querendo nos dizer o seguinte, vai ter dias perfeitos, manchados com um pecado que você não sabe de onde veio, mas estava lá, está dentro de você, dentro de mim. John Piper fala que não tem nenhuma pregação, que não, mais brilhantemente divina que seja, John Piper fala que não tem nenhuma pregação que não tenha um aspecto humano orgulhoso tentando se impor, se colocar naquela fala, mesmo na minha e na do David aqui, mesmo na sua forma de compreensão, sabe naquela nossa tentativa de rostos piedosos quando alguém nos admoesta? Alguém já chamou tua atenção e você fez rosto piedoso? Eu já. Aquela cara de, poxa, eu não acredito que eu fiz isso, você me perdoa. Mesmo nos 99% de humildade justa e digna que você está colocando ali, se esforçando, existe 1% pelo menos de alguma coisa gritando e dizendo, cara, você tem que viver sua vida. Quem é você para submeter a outro? Cara, você podia muito bem ser que nem aqueles outros cristãos que se sentam naquela igreja e não dão satisfação para ninguém. Por que você tem que dar satisfação para alguém? Que tipo de cristianismo é esse que você tem que dar? Tem algo gritando.
Nossa piedade é manchada por pecado. Nossos melhores e mais dignos atos são manchados por pecado. Então Paulo está dizendo que, olha, não tem nada que você e eu façamos que não vai ser manchado pelo pecado. Nossas pregações, nossos estudos bíblicos são manchados pelo pecado. Nossa relação com a nossa liderança, nossa obediência aos pais, obediência aos líderes, tudo está manchado pelo pecado. O problema é que mancha muito mais quando eu não dou conta disso, cara. Eu sou pecador. Eu estou buscando essa relação com Deus de forma sincera, sim, porque o Espírito Santo está buscando ela em mim. Eu estou buscando essa relação de líderes, sim, mas o Espírito Santo está buscando ela em mim. Nós precisamos ter essa consciência. A tal ponto, né, o David pode revisitar os versículos caso ele queira. Eu vou pro meu fim aqui do meu rascunho. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é um brado de desespero, porque Paulo dá a resposta. Então não podemos... É um uso aí de modo literário, né? Um recurso literário, né? Ele joga uma pergunta forte, ele grita dizendo que ele é desventurado, em outras versões miserável, em outras versões pecador, iníquo, mas aí ele traz a resposta para o brado. Verso 25, ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei, mas segundo a carne é da lei do pecado. Como última fala minha aqui, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós somos iguais. E que até aqui, aqueles que ainda não são salvos por Jesus Cristo também se encontram na mesma condição. São pecadores. A lei pode estar advertindo os salvos de que sua vida pecaminosa não tem deixado Cristo à mostra. A lei pode estar mostrando aos inconversos de que de fato ainda são inconversos, pois têm um prazer indizível no pecado e querem continuar pecando. Nós precisamos aqui, como irmãos, ter a certeza de que somos pecadores e de que eu preciso ser chamado a atenção, talvez por alguém que se julgue a menor pessoa dentre vocês. Talvez o menor aqui, em termos de caminhada cristã, em termos de vida cristã, possa ver em mim um erro e me ajudar a consertá-lo. Talvez o maior aqui, ou aquele que se julga acima dos outros, tenha que essa tarde reconsiderar tudo que viveu, tudo que fez e dizer: Senhor, embora tenha vivido tudo isso, tenha feito tudo isso, eu ainda sou suscetível, como Paulo, aos pecados. Então esse é o meu clamor aqui essa tarde em Romanos capítulo 7. Meu clamor pessoal. Essa é a minha fala, passando por Deus, dizendo: irmãos, somos capazes de coisas terríveis. Somos potencialmente capazes de ser piores do que foi Adolf Hitler. E peço aos irmãos que me ajudem a não ir para o caminho de homens que viveram suas vidas, como David disse, a toda. Me ajudem, né? E se permitam serem ajudados. Uma atitude muito nobre que aqueles que têm líderes aqui, pastores, liderança em suas igrejas, possam chegar para o seu líder e falar assim: meu líder, meu amigo, me mostra onde eu tenho errado. Eu acho que isso é saudável, isso é muito digno, porque isso dá um passo adiante naquilo que o pecado não quer que você dê. O pecado quer que, no máximo, você seja descoberto. Pecou, descobriu, não tem mais jeito. Mas eu acho muito digno quando alguém dá um passo adiante e fala assim: cara, onde eu tenho errado? Você tem visto algo em mim que é reprovável? Então é aquela preocupação saudável com a ideia clara de que somos pecadores. No final desse capítulo, toda a construção que Paulo coloca é quase que de uma agonia que te tira a respiração. Ele vai escrevendo de forma muito corrida. E aí chega no final do versículo 24, ele está numa fala de uma agonia muito parecida com a do salmista, quando ele diz que olha para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. E a agonia que Paulo coloca é muito parecida, né, com essa pergunta retórica. Quando ele coloca: que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se Paulo não só tivesse cercado por aquilo que ele mais odeia, mas como se ele fosse de fato aquilo que ele mais odeia, que é a figura do pecado, a figura desse reino do pecado, né? E aí Paulo ele mostra de que a lei que ele tanto ama, a lei que é tão benéfica para ele, não tem poder de constituir um reino. Ou você está sobre o reino do pecado, ou você está sobre o reino de Cristo, né? E aí ele olha para o próprio corpo dele, que se mostra como submisso a esse reino de pecado,
como que o próprio arqui-inimigo de Paulo fosse o próprio corpo dele, né? Como se tudo aquilo que fosse pior que ele pudesse imaginar tivesse representado em tudo aquilo que ele faz, ou se tudo aquilo que ele pudesse tocar fosse manchado por isso, como aquele rei Midas lá da lenda, que não podia tocar em nada, que essa coisa virava ouro, inclusive a própria filha dele. É Paulo falando consigo mesmo, que tem um corpo que é tão sujo, tão mal, consegue transformar em mal, consegue transformar em sujo tudo aquilo que ele faz. E se não fosse o próprio Cristo redimindo aquilo que ele faz, aquilo que ele é, esse cara não teria saída para nada na vida, né? E tudo aquilo que ele fizesse estaria contaminado, por isso não fosse a graça de Cristo, que é o que ele coloca no versículo 25, logo após. Eu acho que a imagem, a visão de que a partir do momento que eu me converto, eu viro uma pessoa boazinha e eu estou livre de todos os meus males, de todas as minhas maldades internas, é uma figura muito ingênua, para não dizer imbecil até. Você achar que porque você se converteu agora você virou um ursinho carinhoso. E não existe isso. Paulo deixa isso muito claro aqui. Diz que a conversão, ela muda o nosso coração e transforma o nosso coração de pedra num coração de carne. Isso é algo que só Deus pode fazer. Mas a mortificação do pecado, a mortificação da sua natureza pecaminosa é diária. E, cara, você vai precisar lutar isso todos os dias, lutar contra isso todos os dias. E algumas vezes, se você for realmente um cara convertido, você vai ser o pior de todos. Porque se você for um cara convertido, você não vai querer ver por aparência. E aí, de vez em quando, tu vai dar uma patada em fulano, tu vai dar uma fala meio torta em cicrano, mas a disposição para aprender e a disposição de estar aberto para ser chamado a atenção, e cara, nem todas as vezes você vai ser chamado a atenção com carinho. Às vezes eu vou usar aquele irmão mais legalista que tem para poder te chamar a atenção e pisar no teu calo. Mas o que Paulo demonstra pra gente aqui é que a caminhada cristã é uma caminhada principalmente de humildade, onde eu me submeto àquelas pessoas que estão ao meu redor, porque eu sei que é através delas que Deus vai me fazer melhorar. E ele se abre, e esse se abrir é uma parada que só Deus pode fazer. Porque o ser humano, o que ele mais quer é se fechar. O que ele mais quer é ficar no mundo dele sem que ninguém o incomode, vivendo no reinado dele, onde ele é soberano sobre tudo. E o Evangelho vem para mostrar justamente o contrário. A figura que mais explicita isso pra gente é a figura de um Deus que se faz homem e que escolhe discípulos, mas que chega num momento muito próximo da morte dele. Quando a gente pensa sobre morte, aí sempre pensa naquelas orações de Senhor, me perdoa pelo meu pecado e que eu esteja em tuas mãos. E a gente vê um Cristo que, diante da morte iminente dele, se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos, se ajoelha para servir esses discípulos com tudo aquilo que ele é, tira de si toda a roupa de pompa ou de imagem de um líder que está muito acima de todos e se veste com as roupas de serviço. A Bíblia deixa claro que ele coloca a sua roupa de serviço, ele coloca a sua veste, ele mais humilde de todas, para poder lavar os pés dos seus discípulos e servir ao próximo, ainda que no último momento da vida dele ali, de comunhão, no último jantar da vida dele. Se a gente imaginasse o nosso último jantar, com certeza seria muito diferente disso tudo. Do último jantar de um Cristo que serve os seus discípulos, que não conseguem depois nem ficar acordado para orar junto com ele, mas isso é outra história. Mas que Deus nos dê sabedoria, nos dê humildade, para que possamos nos vestir das nossas roupas de serviço e perguntar como podemos servir melhor nossos irmãos. Amém. Amém. A gente tem um costume aqui, para aqueles que já vêm e para aqueles que estão pela primeira vez, a gente tem o costume de compartilhar um pouquinho no final. E hoje o pessoal ficou mais quieto, talvez reflexivo. E gostaria de saber o que Deus falou com você, né?